Salve família, como é que vocês estão? Esse aqui é o Biblistanha, um podcast produzido pelo Ministério Jovem da Associação Paulistana, e você é o nosso convidada especial para sentar com a gente e conversar sobre a Bíblia toda semana. Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja, do que você esteja fazendo. Esse é o nosso último encontro dessa primeira temporada, precursora inédita de vanguarda de um podcast para a gente abrir a Bíblia e para a gente encontrar na Bíblia aquilo que ela quer dizer e encontrar o nosso horizonte, encontrar a nossa vida, se encontrar no texto. Eu quero agradecer você que acompanhou essa série. Se você está chegando pela primeira vez, aí você vai poder ouvir os outros ou de trás para frente, como você quiser. E agradecer também os nossos irmãos, os nossos amigos, Arthur, Gustavo e Lúcio, que se disponibilizaram, que estiveram aqui conversando. Eu quero dizer que, com certeza, em outras temporadas, talvez com outras formações, vocês vão fazer parte, se vocês quiserem, para abrir e conversar. Vocês podem ser convidados aí pela juventude. Deixa eu ver se eu entendi. A sua forma de elogiar a gente dizendo que a gente vai trabalhar um pouco mais. Se vocês quiserem. Se quiser, pode ir embora também. Não, pode ser. A gente escolhe ficar. Esperar e ficar. Esperar. Não, é isso aí. Mas um dos nossos intuitos com o podcast é abrir esses espaços de diálogo, de conversa, de insights para a própria juventude. Então, boa. Se você acompanhou, se você está seguindo esse percurso, essa jornada com a gente, você tem, então, a possibilidade de 3 pessoas, 4, na verdade, para te acompanharem no seu pequeno grupo, na sua juventude e no seu crescimento ali. Obrigado, de verdade. A gente também quer agradecer isso aqui foi preparado especialmente para o podcast. Você que não está vendo, ficou bom. Tem um cenário aqui que foi desenhado, que foi pensado, que foi produzido. A gente quer agradecer o departamento aqui de comunicação da Associação Paulistana e 4 pessoas especiais, o João, o Rafa, o Pita e o Dudu, que fizeram parte das gravações, das edições, de montar o cenário, enfim, de todos os detalhes. Para você que está só no podcast, entra no YouTube, dá uma moral ali para a gente. Ele está sendo postado pelo YouTube do Movimento 117. É isso aí, galera. Então vamos para o nosso último episódio, nosso último encontro. Obrigado, cara, por ter chamado a gente, tá? Cara. Foi incrível essa experiência. Sim. Principalmente porque você estava aqui. Você, sem dúvida, é o melhor host de todos os hosts. O melhor host de todos os podcasts existentes e também inexistentes. Acho que você deveria dar curso de como ser host de podcast. Obrigado, cara. Obrigado. Você tem meu telefone. Me liga. Para quem só tá ouvindo, o Didi está emocionado agora. O pastor Didi está quase chorando. Com tanta performance, com exagero. Sabe? Bonito. Obrigado, cara. O exagero sempre soa a... Já te agradeci? Já. Vamos lá, vamos continuar aqui. E a gente fez a nossa proposta nessa primeira temporada, para quem não está assistindo, ou para quem está aqui pela primeira vez, era encontrar Jesus no caminho. Certo. E a gente fez isso ao longo dos evangelhos, a gente percebeu muitas histórias, e a história que a gente separou hoje continua no caminho, talvez um dos mais emblemáticos encontros de Jesus no caminho, que é a história que ele conversa com os discípulos no caminho de Emaús. Ela está em Lucas, capítulo 24, no versículo 13. E eu quero convidar o Gustavo, aliás, antes disso, o seu salve, começando pelo Lúcio. Obrigado pelo convite, família. A gente volta. Ou não. Enfim, tamo junto. Esse é o Lúcio. Vai lá, agora é o Gu. Obrigado, família. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Paulistana. Nossa, São Paulo é importante. Obrigado, Ministério Jovem. Obrigado, Movimento 117. Obrigado, Pita. Valeu, Pita. Valeu, galera. Tem o Dudu também. Valeu, Dudu. Valeu, Dudu Rafa. ouvindo, na verdade. Valeu, João. Muito bem. Todo mundo da comunicação. Top demais. Muito bem. E Arthurito? Salve, galera. Mais uma vez aqui.
Gratidão aí pelo convite, pelos momentos. E sim, voltaremos, se assim o pastor Didio quiser. E já te adianto que não vai querer. Tô brincando. Quem sabe ali daqui a alguns anos, né? Bom, Dezembro tá aí. dezembro tem. Dezembro de que ano? Ah, não. Aí fica no ar, né? Aí fica... Mas não, de verdade, a gente pode fazer com transformações. Não, a gente não pode quero. fazer a Não distância. A gente quero. pode fazer um ao vivo. O que você Boa. acha? Um ao vivo. Gostei. Ao vivo é legal. Um ao vivo. A gente já fez, na verdade, né? Já? Já lá em Cotia, lembra? Nossa, um abraço pra aquela galera. né? Um abraço. Liderança, Juventude, Movimento Convenção Jovem. 117. Não, mas a gente podia fazer uma live. Uma live. Ah, entendi. Entendeu? Tipo um ao vivo live e tal. Ok. Uma boa, hein? Porque a live já caiu em desuso, né? Ninguém mais usa a live. Eu não sei nem como é que faz. Só live. quando as pessoas são muito famosas, aí dá certo. Então, Mas o nosso... Você é um cara não. famoso. Não, depois de alguns cortes editados, quem sabe? Mano, tem vários aqui, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou pedir pro Gustavo ler pra gente Lucas capítulo 24, versículo 13. Vai lá, mano. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, e é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Muito bem. A história de 35 versos que conta, enquanto a gente caminha com eles, alguns mistérios e coisas surpreendentes, coisas fascinantes. Entre elas, 2 discípulos que não reconheceram o seu mestre enquanto o mestre caminhava com eles. E aí a gente vai entrar em algumas camadas, como a gente fez nos outros episódios, de uma conversa sobre esse texto. Gu, na sua primeira leitura, na sua primeira
enfim, interpretação aqui do texto, o que te salta, o que aquece o teu coração, como é que você entende? Primeiro, nós temos 2 discípulos que estavam muito tristes. O texto enfatiza isso, né? Eles estavam entristecidos porque perderam o seu mestre, seu amigo. Mas o que me chama a atenção é justamente aquilo que você falou. Eles eram muito próximos de Jesus, mas não o reconhecem. Fica a pergunta, por quê, né? Por que desse não reconhecer? Porque eles estavam muito tristes? Porque Cristo não quis que eles o reconhecessem? Fica esse questionamento, né? O porquê disso. Isso me chama a atenção numa primeira leitura. E, e eles não são os únicos que depois de ver Jesus ressurreto, Exato. não conseguem decifrar, não conseguem ver quem Jesus é. Maria também não consegue. Parece um padrão. Sim. E aí a pergunta é, o problema é com eles? Jesus mudou? Por quê? Por que eles não entendem? E você, Lucinho? O verso fala que o verso 16, né? Estavam como impedidos de o reconhecer. O livro de Atos, que é o mesmo autor, Lucas, né? Ele pode ser considerado como o livro dos impedimentos. Porque eu lembro da cena do batismo, né? O que te impedes, né? Então, o tempo inteiro vai ter essa tensão de um Cristo que não tem impedimento em Atos. Porque ele não tem impedimento a ponto de romper as fronteiras ali, de Jerusalém, a própria visão do lençol. Então, essa ideia, tipo assim, o livro de Atos é para romper, para romper as barreiras e não ter mais impedimento. Mas aqui é uma barreira curiosa, porque são os mais próximos, né? Então, tipo, são eles que não reconhecem, os caras que andavam juntos, não era qualquer um. Tipo, não é o estrangeiro, não é? Agora, que quem não enxerga é quem andava junto, é o amigo, Então, tem uma barreira que eu acho que é muito forte, porque como que você não vai reconhecer um amigo, assim, alguém que... Então, o impedimento me parece que é algo muito profundo que está acontecendo aqui, entende? Porque eu acho que essa é a ordem, inclusive. Jesus ressuscita, aí os discípulos estariam impedidos de ver, depois os de Samaria, depois os do fim da terra, enfim. Você entende essa... Sim. A ponto do próprio mestre ter que explicar, parece que de novo para eles, toda a história das escrituras, Exatamente. Ele, quem ele é, tal, enfim. Passar esse dia. Me faz lembrar que no começo do ministério de Jesus, em João, ele tem uma situação parecida com os primeiros discípulos. De passar um dia com eles, de gastar tempo com eles, como ele gastou agora no final do ministério, né? Momentos antes do livro de Atos, que são os primeiros anos do cristianismo. E você, Arthur? Primeiras leituras, impressões? Eu acho que esse impedimento, uma possibilidade, seja algo também sobrenatural. Tá. Dá a entender que os olhos deles estão impedidos. Não fala o porquê. Né? Então, olha só, 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Como se fosse alguma coisa meio sobrenatural. Tem alguma coisa impedindo. Mas uma possibilidade. O que me chama a atenção nessa história é que, quando eu leio, é até engraçado. Que é como eles estão tristes, mas ao mesmo tempo eles demonstram ter todas as informações possíveis para crer que ele está vivo. Interessante. O jeito que eles falam, tipo assim, cara, parece até piada, né? O jeito que eles falam, tipo assim, é verdade que algumas mulheres foram lá e afirmaram ver anjos e falaram que ele vive. E de fato, depois eles foram lá e realmente não encontraram. Então, tipo assim, você tá me dando evidência suficiente para acreditar que ele vive, cara. Mas eles estão indo embora de Jerusalém. Né? A gente sabe que eles têm toda aquela... Eles falam até, né? A gente esperava que ele fosse redimir Israel, ainda naquela crença do Messias, libertador... Nacional, né? Nacional, enfim. Militar, né? Militar. E eles simplesmente, tipo assim, depois de tudo, eles estão tristes, mas eu acho curioso como que eles desistem. Fácil, assim, tipo, já estavam indo embora. Já estavam indo embora como derrotados. Sim. Tristes. E com informações muito valiosas. Tipo, Sim. olha as informações que eles têm.
E eles começaram a contar para o próprio Messias essas informações. É curioso, é bem emblemático. E... A gente vai falar depois, mas eu fiquei pensando assim, apesar do texto não explicar o que os impediu, talvez até seja um elemento natural, dá a entender que o texto não está se importando tanto com o motivo desse impedimento, mas eu acho que quando ele faz isso, ele enfatiza aquilo que desimpede de ver, que a gente vai chegar depois, mais pra frente. Mas eu acho que pode ser uma saída. Tipo, ó, existe um impedimento muito forte. E é igual pensar, cara, quando alguém te impede de fazer alguma coisa, marca mais o momento da libertação. Sim. Tipo, quando você é desimpedido daquilo. Então, talvez a ênfase seja aquilo que o desimpede ele, né? Eles de verem. Não sei se eu te interrompi, Tocinho. Ah, chegou. Não, é o normal. Muito bem. Então, nós temos 2 discípulos impedidos por algum motivo, que o texto realmente não está dando muita informação e não está se preocupando muito, enfim, explicar o porquê. E interessante que isso acontece no caminho, isso fecha muito as conversas até aqui dessa temporada. Porque enquanto eles andam entristecidos e meio que fugindo daquela situação, enquanto eles andam, Jesus se preocupa em andar e conversar com eles. O texto não diz para onde Jesus estava indo, mas para onde eles estavam indo, para a aldeia, né, chamada Emaús. Tem detalhes de distanciamento também, né? Que é curioso, né? O lance dos 70 estádios. 11 quilômetros. Ok. Era uma caminhada longa, né? Sim. Informações geográficas dessa situação toda. Eu acho que também mostra que a tristeza dos discípulos compartilhada com Jesus naquele momento podia ser a tristeza do próprio... Não, ele sabia, né? Eu não sei o que você ia Cara, falar. Didio, bebe uma aguinha. Essa tosse... Mano... Eu perdi o raciocínio. Tá mal, hein, amigo? Tá mal. Foi o lance. Que lance? Me ajuda. Me carrega. Me carrega agora. Vamos voltar. Acho que é válido a gente lembrar que isso aqui é domingo, né? É o dia da ressurreição. É bem no dia que ele ressuscita. Porque no capítulo 24 aqui ele é ressurreto. Vai de novo, mano. O Didi também passando mal. Tá. Desculpa. É válido lembrar que isso aqui é o dia que ele ressuscita. Né? Tudo está acontecendo no mesmo dia. Né? Então, curioso, Jesus morre na sexta-feira, né? E no domingo de manhã eles já estão indo embora. Tipo assim, tipo o sonho acabou, sabe? Tipo assim, o sonho acabou, tudo que a gente viveu, a gente achou que ia durar mais, enfim. Mas eles têm uma caminhada longa, e nessa caminhada longa, Jesus vai para as escrituras do Antigo Testamento para explicar tudo que eles não quiseram entender nesses 3 anos e meio que ele tentou explicar, né? É necessário que o Cristo sofra muito, caia nas mãos dos gentios, e ele vai morrer e ressuscitar ao 3º dia. Ele repete isso muitas vezes, né? Eles ouviram várias vezes, mas agora ele está tendo que... Tá, vamos olhar aqui para o texto, vamos ver se isso que aconteceu já não foi certinho. Então, imagina só, cara, 11 quilômetros, né? O Gustavo trouxe aqui informação. Informação. Ter um estudo bíblico com Jesus, né, cara? E é curioso porque o texto, antes do estudo bíblico, Jesus toma um ralo. Você viu? Só você que não sabe? Ou mal informado. Não tá vendo no WhatsApp, não? Tipo, mano, dos grandes acontecimentos e tal. E aí fica essa ironia no texto, né? Quem é que não sabe? Exatamente. Essa troca de informações sobre informações, porque eles falam para Jesus o que está acontecendo em Jerusalém,
Como se ele não soubesse. Como se ele não soubesse, como se ele não fosse o ator principal dessas Aham. histórias. E o motivo da tristeza de todos, né? A ausência dele. Mas eles também têm informações das mulheres. Porque eles estavam tristes, apesar do testemunho das mulheres. Sim. E, cara, aqui tem um lance, mano, que me marca. É esse lance dessa troca. A gente tá falando dessa troca de conhecimento, troca de informação. Que são elementos cognitivos, né? Então, tipo, o cara, um tá explicando, fala, "Pô, você não sabe?" Aí Jesus fala assim, não, peraí, vocês que não sabem, deixa eu explicar o texto. E aí começa essa conversa. É um grande spoiler, mas vou falar. No final, ele fala sobre emoções. Então, tipo, não é só sobre cognitivo, é sobre corações que se queimam também. Parece que as coisas, elas se conectam numa experiência que é muito mais profunda. Tipo, a gente sentiu, eles falam. A gente sentiu. Uhum. Então, tipo, não era só cognitivo. Sim. Ou o cognitivo e as emoções andam juntos, pô. Que é o lance do ser humano ser um ser ser holístico. holístico, exatamente. Uhum. Não tem como dissociar, não tem. E aí, eles usam da emoção, do coração que queima, como uma justificativa de tipo, cara, era ele. Não foi uma explicação qualquer. Foi um mover de todo o corpo, assim. Então, eu gosto de imaginar, lembra aqui de Êxodo capítulo 19, que é uma cena onde Deus fala pro povo, e ele fala, e aí tem toda uma cena sensitiva, ou sensorial. É o monte tremendo, o fogo caindo do céu, é relâmpago. E Deus tá falando. Então, tipo, é cognitivo, eles estão ouvindo, essa experiência do entender, mas também é a experiência do sentir. E às vezes a gente separa, né? A gente separa o que a gente sente e o que a gente entende. Sim. Quando, na verdade, essas coisas estão muito mais juntas do que a gente imagina, inclusive para Cristo. Sim. Sim. E ele vai de encontro com isso, né? E talvez essa seja uma das justificativas porque ele escolhe caminhar com os dois, né? Porque Jesus ele poderia simplesmente falar, galera, eu sou Jesus aqui, me vejam certinho. Mas ele escolhe caminhar porque eu vejo um Cristo que gosta desse processo de aprendizado, por isso que ele é paciente com a gente. Então, eu acho que essa história ela é muito simbólica, assim, porque mostra a jornada de cada um de nós também, Jesus caminhando conosco. Mostra uma construção. Sim. Não uma coisa já dada, né? Exato. Como é que Ele continua com paciência, né? continua com paciência. Exatamente. Eu vou voltar um pouco na questão, a gente está mais ou menos no 22, para perguntar assim, ver o que vocês entendem sobre, eles citam, eles começam, entre aspas, ensinando Jesus, depois Jesus ensina eles. Mas eles não ensinando Jesus, mas informando Jesus sobre o que aconteceu, e o ponto final dessa explicação deles era essa coisa das mulheres, porque eles tinham a informação que as mulheres falaram que o anjo disse que Jesus vive, mas parece que isso não tinha sido suficiente para eles se levantarem nessa questão do sentimento, né? Ou eles não acreditaram, ou eles não viram, ou eles não souberam. Por que, mesmo com a informação das mulheres, eles não foram capazes de se alegrar ou de, enfim, nutrir uma esperança? Vocês conseguem ver alguma coisa nesse sentido? Eu consigo ver muito uma relação com Tomé, de alguma forma, né? Todo esse contexto de ressurreição. Quando ele não crê, sendo que Jesus tinha aparecido para todos os discípulos, mas ele não tinha visto, né? Então, acho que os dois ali estavam muito nessa questão de ver para crer ou tocar para crer. Os sentidos deles precisavam estar aguçados e realmente perceber que Cristo estava vivo. Não apenas o cognitivo, não apenas entender ou receber a informação que ele tinha ressuscitado, né? Então, tipo, essa questão de tocar, de perceber, de ver, sabe? Não apenas ouvir falar que ele ressuscitou. Muito bem. Mas hoje a gente ouve falar também, né? Chega até a gente porque a gente ouviu alguém que viu. Isso faz a gente sentir também. É esse lance do coração, porque Jesus ouvindo isso, ele responde que eles eram tardios em acreditar, eles eram nécios, incrédulos. Mas é esse lance do coração, porque o coração ele demora para acreditar, ele demora para crer, porque
Tava dolorido, é o que você falou, ele tava sentido. Eles estavam desesperançados. Eu até acho, mano, que o coração não demora no seguinte sentido. Porque eles falam assim, ó, cara, não tava ardendo. Eles demoraram pra reconhecer, Aham. entende? Tipo, o corpo deles reagiu de alguma forma, mas a cabeça não foi junto. Uhum, E, tipo, puxa, era aquilo. Então, sabe o lance do caindo em si? sim. Então, eu acho que até rolou na hora, mas aí o que demorou foi a ficha cair. Porque o mesmo lance do coração. Jesus fala, seu coração tá demorando, tá em construção. Tá tardio, mas tá ardendo. Tá ardendo enquanto a gente caminhava junto com Que é o ele. lance de identificar os sinais, tá ligado? Aham. Isso também é muito louco, né? Uhum. Como identificar os sinais de comunicação com o divino. Se a gente tá aí na capelania com a molecada, o tempo inteiro tem alguém perguntando, mas eu quero ver Deus, eu quero... então, Quero um sinal. eu quero um sinal e tal. E o sinal aqui foi uma conversa, né? Talvez não tão uma manifestação tão... Sobrenatural. E talvez seja esse um dos motivos por qual os olhos deles estavam vendados. Tipo, era uma manifestação muito mais simples, de uma caminhada, pô. Uhum. Entendeu? Uma manifestação de quem anda do lado, conversa. E aí, se ele aparecesse, por exemplo, no céu meio voando, assim, meio cheio de, né? Com asas e uma Certezas, galera. verdades. Você fala assim, caraca, essa é uma manifestação sobrenatural. Mas era um coração queimando. Tipo, no caminho, andando, um coração que queima ao caminhar. Acho que é isso. Um Cristo, o divino se revelando nos detalhes e no cotidiano, né? Pra duas pessoas. Exatamente. Exato. E esses dias uma aluna nossa, ela mandou um vídeo no Instagram, né? Com uma galera em Jerusalém cantando. Não sei se foi em Jerusalém, acho que foi outro vídeo. Mas uma galera fazendo louvor e aparentemente umas vozes estranhas que, tipo, a galera que legendou o vídeo falou, vozes de anjos cantando. Aí ela falou, pastor, por que isso não acontece com a gente? Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, mas tá, pode até acontecer com essa galera, mas não necessariamente isso tem que acontecer com a gente, porque eu acho que Jesus se revela de formas diferentes. E na verdade, eu acho que a forma que ele mais se revela é no cotidiano, nos detalhes, é no dia a dia. Só que às vezes nossos olhos estão impedidos de vê-lo. Então acho que não é questão de ele não se revelar, mas dos nossos olhos estarem impedidos, sabe? Ele tá lá. Ele está lá. Tipo assim, eu ver ele ou não ver ele, não é tipo assim, a partir do momento que eu entendo, né, ele passa a estar aqui. Não, ele já estava. Ele já estava no meio deles. Eles não reconheceram. Então ele vai explicar o texto bíblico, ele vai mostrar ele nas escrituras, mas qual que é o momento que eles vão reconhecer ele? Na hora que ele parte o pão. Sim. Possivelmente ele tem uma forma específica de partir um pão, diferente de outras Ele pessoas. abençoou, né? Partiu. Então, ali, o que eu vejo, assim, é muita uma junção, assim. Para eu saber quem é Jesus, eu preciso da Bíblia. Eu preciso dela. Só que ele não se revela só no cognitivo. Eu conheço ele no texto para então reconhecê-lo no meu dia a dia. Na mesa, no partir do pão, no cotidiano, como disse o Gustavo. Então, parece que ele parte de um para o outro, assim, né? Vem cá, vamos para o texto. Te mostrar quem ele é no texto. E aí, quando eu o conheço pelo texto, eu posso reconhecê-lo. Ele já estava lá. Era eu que não conseguia reconhecer. Eu tava aqui pensando nessas maneiras de Deus se revelar. Você falou do partir do pão, mas vamos imaginar que antes, a hora que eles sentiram o coração deles queimando. Sim. Será que ali já não era um indicativo de, Claro. poxa, eu acho que é Deus, hein? Eu já senti isso outras vezes. Que é esse lance do cotidiano. Então, lógico, eles tinham experiências com o mestre, mas eu até penso que talvez um desses motivos, assim, do olhos deles serem vendados, é porque ele queria se revelar de outra maneira. Tipo, talvez vocês não me vejam sempre, mas o coração de vocês vai queimar com mais frequência, sabe? Ao partir do pão, ao explicar as palavras, ao ler o texto. Então, tipo, essa é uma experiência que foi de explicar, né, as profecias, mas que foi, eu acho que é talvez aquilo que eles teriam dali pra frente. Entende? Sim. E, enfim. Eu me lembro que com o Pedro também é bem parecida a experiência. Né? Ele também aparece na beira da praia, não reconhecem ele.
E é por meio de uma coisa, de algo costumeiro. Ele fala, joga a rede um pouquinho mais pro lado. Aí ele joga, pega peixe, na hora ele já dá o, né? Opa, É sensacional. isso aqui é... Eu sei quem é que faz isso. Aí ele se joga. Exato, zaga o peixe lá. Então, os discípulos tinham esse privilégio, não que a gente não tenha, de saber como Jesus age. De reconhecer, né? De reconhecer pelas coisas. Cada um de um jeito diferente, Cada né? Com as um. suas individualidades para perceber, com as suas experiências. O Didi falou de Agar, né? Que é aquele lance assim, tipo, a gente sabe, né? Agar é esse personagem bíblico que dá um nome para Deus, e o nome é justamente a experiência que ela teve. Não, seu nome é o Deus que me vê. Então, tipo, eu me senti percebida, me senti vista. Então, esse é o teu nome. Porque foi a experiência. E a gente tem coisas na nossa vida, claro, não é um testemunho que você vai lá contar na igreja e tal. Se quiser, pode também. Mas quando acontece uma coisa assim na tua vida que você olha e fala assim, cara, isso aqui foi Deus. Uhum. É uma coisa, é subjetivo, é teu, É pessoal. é pessoal, mas a gente também consegue reconhecer ele no dia a dia. Quando nós sabemos quem ele é, né? São coisas que acontecem, é o sentimento, é o coração, mas a gente também tem isso no nosso dia a dia, se a gente prestar mais atenção. Temos. E se a gente perceber depois, tá tudo bem também. Tipo, Aí que é o que acontece aqui. Era né? ele o tempo todo e agora que eu fui perceber. O cara fala assim, poxa, não é que o coração queimou? Na hora eu não entendi, mas é isso aí, Deus, ele cuidou, ele falou comigo. Ele é aquilo que ele faz, ele tá fazendo coisas, é o que você falou, a gente reconhece ele por aquilo que ele faz, e segundo aquilo que a gente tá conversando, ele é um Deus que encontra a gente na nossa história, que escolhe falar a nossa língua, ele escolhe falar a nossa linguagem, e ele se revela de um jeito que a gente vai entender ele. Se fosse o contrário, a gente nunca entenderia. Sim. Né? Isso acontece o tempo todo. Ele atravessa a linha do tempo, ele encontra a gente na história. É o que você falou. Pode ser até que a gente não consiga reconhecer e dar nome, mas o coração arde. Eu não sei quem é, mas eu era cego e agora eu vejo. Ele é o que ele faz, o que ele está entregando, ele é isso. Muito bem. Ô Didio, e é muito significativo para mim essa questão dele partir o pão e eles o reconhecerem. Porque eu acho que é algo que Cristo fez muitas vezes nos evangelhos, né? O único milagre que está nos 4 evangelhos é a multiplicação dos pães. A gente vê várias vezes Jesus comendo à mesa com pessoas. Então, acho que, cara, pra gente revelar a Cristo, eu acho que nós temos que passar por isso também. Revelando ele na mesa, revelando ele ao comer com pessoas, partindo o pão com pessoas. Eu acho que é muito simbólico isso, sabe? Esse momento da revelação dele. De também reproduzir o que ele fez, né? De fazer o que ele fez. De ressignificar uma coisa simples. Né? Tipo assim, porque partir o pão é simples. Banal até. É simples. Do cotidiano. Do cotidiano. Mas ele ressignifica aquilo ali. Né? Que é o que ele faz o tempo todo também, né? Ressignificar coisas. É encontrar Deus na concretude do dia a dia. De um pão partido, de um caminho andado, enfim, é isso. Cara, do ônibus que eu perco, do Uber que eu chamo e vem no tempo certo. Na minha rotina. Ou até mesmo naquilo que aparentemente não deu certo. Então, eu acho que é esse Deus que se revela no meu dia a dia, no dia a dia de gente comum. Sim. E tem um lance dos discípulos que eu acho que é um lance da insistência. Que eles insistem pra eles, vamos lá em casa e tal. Sim. O coração queimou. Jesus sentou, ele começou a explicar o texto, eles estavam caminhando. Sentou não, né? Eles estavam caminhando. O coração queimou, beleza. Ele falou assim, não, tô indo embora. Aí os caras, não, vamos lá em casa. Não, tô indo embora. Não, vamos, por favor, vamos lá em casa e tal. E eu acho legal essa insistência porque eles insistiram sem saber quem era. Eles simplesmente, talvez... Pelo efeito. Exatamente, pela experiência do caminho. E aí uma nova experiência surgiu por causa dessa insistência. Então, tipo, acho que o caminho tem muito disso, assim, sabe? Da luta, da insistência, né? Que era um princípio, talvez, deles. Então, você tá aplicando um princípio de ser hospedeiro. Um princípio dos caras. E, tipo, eles fizeram algo bom pra alguém. E aí, nessa oportunidade, eles tiveram mais uma chance de perceber ao partir do pão.
Então, eu acho legal isso também, sabe? Assim, são pequenas decisões que vão gerando novas oportunidades de perceber Cristo. Muito bem. E a gente está falando de Lucas, que é um cara que se esforçou por contar a história. E aí ele chega no final da história que ele está contando, ou no meio dela, porque Atos é uma continuidade, convidando a gente a lembrar de tudo que aconteceu até ali. E reperceber isso, ressignificar isso, porque Jesus conta, ou eles contam que eles viveram, a gente se lembra do que a gente leu, a gente fala Jesus é tudo isso mesmo, depois tem novas experiências, e o que vai ser daqui para frente? Qual vai ser o caminho daqui para frente? Cara, eu não consigo parar de lembrar do começo de João. Desculpa, pode ser que não tenha nada a ver, mas eu não consigo, porque no começo, agora a gente está falando de um Cristo que já teve um evangelho de experiências. E a gente está se lembrando delas nas palavras de Lucas. Mas João está apresentando Jesus. E a primeira coisa que Jesus fala no evangelho de João é: o que vocês querem? Para aqueles dois. O que vocês querem? E eles falam assim: onde vocês moram? Onde que você mora? Onde é que você assiste? Aí ele vai lá e mostra. Então a resposta dos discípulos é assim: a gente quer passar um tempo com você. A gente quer ficar um tempo com você, que é a mesma proposta desses dois. Vem para nossa casa. A gente quer ficar um tempo com você. Então, os dois não sabiam quem ele era, mas os dois estavam com o coração ardendo. Então, ó, a gente... É uma tentação para a gente ficar definindo Deus o tempo todo, quem ele é. É o nosso esforço teológico, quem Deus é. Mas eu acho que pouco vale se o coração não arder. E aí, o contrário é verdadeiro. Às vezes a gente não consegue definir, mas o coração está ardendo e a gente pode dizer o que ele está fazendo. Enfim, aí depois a definição vem. Que eu acho massa também. Porque, tipo assim, eles estão chamando um desconhecido para dentro de casa, né? E a gente sabe que pro judeu, comer à mesa é uma coisa... É muito sagrado. É muito importante. E é como se todo esse tempo que eles passaram com Jesus fizessem deles agora essas pessoas. Tipo assim, não, tá tarde, vem aqui para casa. Vem comer, vamos comer aqui. E outra coisa que me chama a atenção é, tipo, Jesus acaba de ressuscitar e ele, vou passar tempo com dois caras perdidos ali. Tipo, cara, uma coisa muito simples, né? Eles compartilham o pão com Jesus, né? Eles compartilham o pão. Isso. Do Deus, cara, que a gente... Pô, ele é o rei, sabe? Tipo, ele é o soberano. E acabou de ressuscitar. Cara, tudo tem a ver com essa ressurreição. Toda a esperança tá em cima disso. Vou ali com dois caras andar 11 quilômetros e explicar um texto. Cara, é massa demais isso mesmo. Quase uma São Silvestre. É massa demais. Ele continua sem pressa, né? Não tem pressa pra nada. Não era pra vocês ficarem quietos assim, desculpa. É que foi tão forte, mano. Mas é verdade, continua sem pressa. E a gente tem pressa, né? Isso que é o irônico, né? Sim, A gente exatamente. tem pressa. Você começou a história dizendo que eles tiveram pressa pra voltar pra casa, né? Lembra que você falou? Tipo, Sim. já acabou, o Pedro já tá pescando de novo, os caras estão apressados em... Você falou isso? O Desistem Arthur falou, muito fácil. voltaram à rotina, né? Exatamente. Muito bem. Então, às vezes, a gente tem uma falsa impressão de que tudo já está pronto. Que eles já estavam prontos e está tudo ok. Mas o caminho também é um processo de construção. É um processo de maturação, de construção, de experiências. Paciência. De paciência. O nosso caminho é assim também. Tem coisa Paciência com a gente mesmo, paciência com o coleguinha. Tipo, Jesus tá ali explicando. Ele tá tendo paciência, né? Explicando a mesma coisa, mano. Não tá explicando coisa diferente, tá explicando a mesma coisa. As mesmas profecias que eles já sabiam, cara. 3 anos e meio falando. Ele tá ali explicando. Vamos conversar, vai. Muito bom. E entra na casa, e parte o pão, e faz as mesmas experiências. Como quem diz, cara, eu tô insistindo aqui. Quantas vezes eles viram ele partindo o pão? E por que você acha que ele some, desaparece? Que também não é a primeira vez que depois de ressuscitado ele faz, né? Não sei.
Acho que é pra criar justamente, talvez, um mistério. Opa, era mesmo, sabe? Engraçado, né? Eles tiveram tanta Ele não é pressa mais pra tão ir embora. humano. E aí quando ele desaparece, eles voltam imediatamente pra Jerusalém. Pô, isso é legal, Voltam verdade. imediatamente. Tipo, me devolveram motivo pra... E o evangelho termina como ele começou, com gente contando pra gente o que aconteceu. Exatamente. Eles têm pressa pra contar o que aconteceu. Que legal. No fundo, ter voltado para Jerusalém é meio que foi um. Você fala assim, poxa, então eles caminharam, né? À toa. Você foi lá, bateu e voltou, né? Mas é isso, cara. De novo, né? Sei que é redundante, mas eles precisavam dessa caminhada, né? O Porque o Cristo tava lá, né? próxima temporada que a gente fizer junto, vamos fazer andando? Vamos. Vai dar certo. Os Pelas caras vão ficar ruas de bem São felizes com a Paulo, gente. domingo de manhã. Lá no... O pessoal da técnica se vira, eles são feras. Pessoal, eu acho que vocês devem ter ali mais comentários e tal, mas a gente pode terminando com algumas considerações, pode ser? E aí vocês podem incluir coisas da temporada ou coisas do episódio, enfim, fiquem à vontade para a gente encerrar caminhando nessa jornada, coisas que, enfim, fizeram a gente crescer nesse percurso. Eu vou pedir pro Arthur começar então. Eu acho que o que fica pra mim nessa temporada, essa ideia do caminho, eu acho que me ensina um pouco assim do respeito próprio. De entender, cara, que o meu caminho não vai ser igual ao dos outros, que Deus entende isso e que Ele tá comigo, mesmo no dia que eu reconheço, no dia que eu o reconheço, no dia que é bom pra mim, no dia que é ruim pra mim, Ele tá lá. Ele tá num simples abraço de um aluno, numa ligação da minha mãe, em coisas simples do dia a dia, Ele tá ali. Ele tá se revelando, Ele tá se relacionando comigo. E eu acho que a galera aí da juventude pudesse perceber isso, cara. Tipo, de um Deus que não é porque você não vê que Ele não tá. Ele tá aí. Ele tá aí. A gente só precisa, talvez, partir mais pão, talvez caminhar mais 11 quilômetros. Não precisa ser 11 quilômetros, não. Pode ser menos. Mas pode ser menos. Mas acho que é prestar um pouco mais de atenção nos pequenos detalhes também. A gente quer ver Deus só em coisas grandes, sabe? Se eu quero ver um milagre grande, sendo que Ele se revela em momentos simples, coisas pequenas. Excelente. Muito bem, Arthur. Gu, Eu acho foi muito legal esses episódios que a gente gravou junto aqui no podcast, falando sobre o caminho, porque eu acho que tem muito a ver com o que é o evangelho de fato, essa boa nova de um Cristo que escolhe se encarnar e caminhar como ser humano, vivendo as nossas dores, nossos dissabores também, mas caminhando e vendo gente que está precisando de ajuda, ajudando, acolhendo, curando. E também caminhando com pessoas. Acho que essa história foi muito boa para finalizar toda essa temporada. Um Cristo que escolhe caminhar com gente. E escolhe caminhar para auxiliar, para acolher, para ensinar. E eu creio que Cristo também quer caminhar conosco hoje. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com o final das coisas, com o objetivo das coisas. Mas eu acho que a beleza e talvez o foco do evangelho esteja justamente na caminhada. Claro que a gente quer o céu, por exemplo. Claro que a gente quer a vida eterna. Mas há a beleza na caminhada rumo à vida eterna. E eu acho que Cristo quer fazer isso com a gente hoje. Ele quer caminhar com a gente, Ele quer nos ensinar no caminho. Ele quer fazer com que o nosso coração arda no caminho, Ele quer partilhar o pão. E eu acho que esse é o convite dos evangelhos pra gente. muito bem. É o povo do caminho, né? Exatamente. Boa. E o Lucinho? Eu tava pensando, João começa o livro dele, no capítulo 1, falando que o mundo não conheceu. E a gente fica pensando assim, nossa, o mundo, né? O mundo, quem é o mundo, né? São os que estão mais longe, de certo, ele deve estar falando, né? São, sei lá, quem que não conheceu. Aí, ele fala que ele veio para os seus e esses não receberam.
Tem uma passagem de João que eu acho que tem muito a ver com essa cena, que quando João e Pedro correm para o túmulo de Cristo, o verso 5 de João 20 diz assim: abaixando-se viu os lençóis, ele, João, né? Viu os lençóis de linho, todavia ele teve medo e não entrou. Eu sempre fico perguntando, cara, por que ele... O texto fala que ele correu na frente do Pedro, o João, que ele quis ver o túmulo primeiro, e ele sentiu medo, não entrou. Aí no versinho 8, então, entrou também o outro discípulo, o que chegara primeiro, que Jesus amava, ele falando dele mesmo, né? Viu o sepulcro vazio e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. O próprio João, quando ele fala assim, o que o mundo não conheceu, talvez ele também não tenha conhecido. Então, talvez os discípulos, né? A gente lê uma história de personagens próximos que não conheceram. E tá tudo bem? Tipo, ele inclusive assume o medo que ele teve. Tipo, tá tudo bem ter medo no caminho. Todo mundo tem, pô. Ele não quis entrar. Ele olhou e ficou com medo e falou, não vou. Ele reconhece que não conheceu, ele reconhece que precisava ver para acreditar. Ele reconhece, a gente falou bastante disso nessa temporada, né? Suas fragilidades. E eu acho que o caminho não é o caminho dos fortes. O caminho é o caminho de quem anda. É o caminho de quem está disposto a continuar. Não é o que não se fere, o que não tem medo, ou o que não enxerga, ou o que duvida. Ou que sente o coração queimar e nem reconhece, entende? O caminho é de quem caminha. E é no caminho que ele se revela. Muito bem. Desde os tempos antigos, né? Foi no caminho que ele entregou a lei, que ele se revelou, nesse não lugar que Deus aparece. Ele chama o pai Abraão para o caminho. A todo instante ele está convidando ao movimento. A gente pode falar de Jacó também. Sim. Tantos outros. Vamos começar um novo? O pessoal da técnica não vai sobreviver. O pessoal tá aqui já indo embora. O pessoal, volta aqui. Galera, valeu, muito obrigado. De verdade, para você que acompanhou os episódios também, e trilhou e caminhou com a gente gente quer dizer que o seu caminho é nosso. Aonde você estiver é importante pra gente. A gente quer estar com você também. Assim como Jesus nos encontrou na nossa história, a gente quer te encontrar na sua e a gente quer que você nos encontre na nossa. Lembrar que a gente precisa ter paciência com a gente mesmo, como vocês disseram. Acho que o Lúcio disse. Lembrar que a gente tem que ter paciência com o outro nesse caminho, porque tudo é um processo. E lembrar que ele escolhe os nossos caminhos, o nosso percurso, a nossa rota, para encontrar a gente lá. E isso continua acontecendo. E a gente continua encontrando, e a gente continua crescendo, e a gente continua caminhando. E é por isso que o Movimento 117, a nossa juventude, está na rua. Foi assim que começou a ideia dessa temporada. A gente está indo para a rua. Então a gente se encontrou na rua, a gente continua se encontrando na rua. E é lá que Jesus está. Na rua, no caminho, enquanto a gente anda. E continua, a gente pede que, assim, pede não, a gente convida você a continuar caminhando com a gente. Nas próximas temporadas, nas próximas leituras, nos próximos encontros, com as próximas pessoas e até com eles também. Porque é assim que a gente vai mais longe, quando a gente anda junto. Beleza? Então, mais uma vez eu quero agradecer o pessoal da comunicação, o pessoal que desenhou tudo isso pra gente, a Associação Paulistana, a Comunicação e a nossa juventude como um todo. Ministério Jovem, é isso aí. Então, até o nosso próximo episódio, até a nossa próxima temporada. Encontro vocês lá. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu.